Vocabulário do investidor, vídeo número 30. Você conhece os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários? Fala pessoal, Emerson aqui do canal Fique a Chave de Suas Finanças e hoje eu vim falar aqui sobre os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, né? São um importante instrumento de análise para o investidor de fundo imobiliário, tá? Então os relatórios gerenciais eles são disponibilizados aí pelas gestoras todo mês. Então, fechou o mês, passado alguns dias do mês subsequente, eles vão disponibilizar isso lá no site deles e todo investidor de fundo imobiliário precisa fazer esse acompanhamento, né? Porque do meu ponto de vista, o relatório gerencial é a melhor ferramenta para que o investidor analise o desempenho do fundo, o que ele está fazendo, quais são os resultados que ele vem obtendo, quais são as estratégias que ele vem adotando, para que você continue fazendo seus aportes, se você desista do fundo, enfim, tomar as suas decisões, tá? Então eu trouxe aqui como exemplo o relatório do fundo LVBI. Eu peguei aleatoriamente, não estou fazendo nenhuma sugestão de investimento aqui desse fundo, tá? É um fundo logístico e eu vou mostrar aqui o que contém normalmente num relatório gerencial. Claro que cada gestor, administrador vai ter aí o seu jeitão, né? Você vai ver que você vai pegar o relatório de um gestor de outros, vai ver que ele tem layout diferente, alguns têm um pouco mais de informações, outros têm menos, que também é um bom indicativo, né? Quando você começa a ver que um relatório vem muito pobre de informação, né? Já não é um bom indicativo. Enfim, o objetivo aqui não é analisar o fundo, e sim só mostrar algumas informações que vêm nesses relatórios, que são bem bacanas, né? Então, sempre a maioria aí dos relatórios começa com a informação aqui do objetivo do fundo, né? Então ele explica aqui direitinho o objetivo do fundo, que é um fator importante aí para você analisar se está alinhado com o seu perfil, se é isso que você quer investir, né? Ele coloca aqui o início das atividades, quem é o gestor, a taxa de administração, que é bem importante. Alguns fundos cobram taxas relativamente altas, isso pode ser um fator impactante, importante na sua decisão de investir ou não, né? Tem a quantidade de cotas emitidas e quem é o escriturador, tá? Aqui ele está falando, né, quem é o gestor. Antigamente era o VBI Real Estate, que foi comprado pela Pátria, né? Agora faz parte aqui da Pátria, tá? Ele explica aqui bonitinho, né? Comprou aí 100% da VBI e tudo mais. Bom, isso aqui é informação específica aqui desse fundo, ok? Bom, aí ele começa normalmente aqui com comentários da gestão, né, mostrando aqui qual é o patrimônio líquido, o valor patrimonial da cota. Cota de fechamento, isso aqui foi no último dia do mês, então se é de outubro, é do último dia de outubro, tá? Número de cotistas. E aí ele começa a historinha aqui, né? Movimentações aí dos locatários, vai dizendo o que está acontecendo com o fundo, né? Tá explicando aqui sobre reajustes, está falando aí sobre o rendimento e assim vai. Não necessariamente que isso precisa estar nessa ordem, mas normalmente os fundos seguem aí uma ordem mais ou menos parecidas entre si, mas não é obrigatório seguir uma ordem necessariamente, tá? Aqui tem os rendimentos e a performance do fundo, né? Então ele mostra aqui o valor da cota, o dividendo, né? O rendimento por cota, o dividend yield, a reserva acumulada e um fator aqui bem importante. Eu gosto muito desse gráfico aqui, que ele compara o desempenho do fundo com o CDI líquido, né, isento do imposto de renda, já extraindo o imposto de renda de 15%, e com o IFIX, que é o índice aí de fundos imobiliários da B3. Né? Então ele mostra o desempenho. Eu acho muito legal sempre verificar se ele está pagando acima do CDI, né? Porque se você está assumindo mais risco investindo num fundo imobiliário que é um instrumento de renda variável, obviamente você tem que ter um prêmio maior de risco, né? Você tem que ter um rendimento que seja acima do CDI, senão você vai lá e investe em algum produto de CDI, Tesouro Direto, CDB, enfim, que é menos arriscado e pelo menos você tem ali garantido o rendimento, tá? Então eu acho muito legal. Todos os fundos normalmente apresentam isso. O LVBI está apresentando logo aqui no início, alguns fundos deixam isso mais para o final do relatório, mas todos eles apresentam. Então, um ponto importante aqui para você analisar. Aqui ele fala um pouco sobre a liquidez, né, o número de cotistas, que ele está dando ênfase aqui no crescimento do número de cotistas, né, a carteira de ativos, que são os imóveis que ele tem. Então, aqui, nesse caso aqui do LVBI, ele mostra a participação que ele tem em cada imóvel, né? Então, um fundo ele pode não possuir um imóvel integralmente, como por exemplo esse aqui, ó, de Aratu, o LVBI só tem 70% dele, o restante aí 30% pode estar na mão de um ou mais outros fundos, tá? E aqui ele fala um pouco sobre a vacância, o prazo médio remanescente aí dos contratos de aluguéis, né, de cada um desses imóveis,
né? Então tem essas informações bem bacanas que devem ser levadas em consideração aí na sua análise, tá? Aqui ele mostra a alocação por região, né, onde estão espalhados esses imóveis aqui, né? Então ele mostra aqui, ó, tem aqui num raio de 30 quilômetros de São Paulo, em Extrema, região metropolitana de Salvador. Então ele mostra a concentração desses imóveis, que é legal para quem está analisando aí a localização de distribuição, para ter uma diversificação aí na carteira, né? Se o fundo ele tem aí os imóveis muito concentrados só em uma região, se está mais espalhado aí pelo Brasil, mais espalhado pelo estado, A, B, C, enfim. E aí cada investidor tem seus critérios que podem passar aí no crivo ou não de aceitar aí o investir no fundo, né? Aqui também ele mostra aí a carteira de ativos, né? Então espalhados aqui pelas regiões, contratos típicos e atípicos. Então, para quem não sabe a diferença, que contrato típico é aquele contrato de aluguel que tem validade de 5 anos e o atípico é aquele que é maior de 5 anos. Tá? Então, é sempre importante, né? O investidor ele gosta muito que seja atípico. Por quê? Porque contratos mais longos de aluguel com as empresas que acabam locando os imóveis dá mais estabilidade ao fundo, né? Porque próxima renovação, nunca se sabe se a empresa vai renovar, se vai mudar, enfim. Então, o contrato atípico sempre acaba sendo mais legal. Então, tem aqui os indexadores aí dos contratos de aluguéis, né, distribuídos, porque cada contrato de aluguel pode ser fechado com indexador com reajuste diferente. Tá? Aí tem o mês de reajuste dos aluguéis, né, a distribuição aqui por inquilinos, né, ó, que ele separa aqui quem são os inquilinos, né, o percentual dos inquilinos que estão aqui no fundo. Então, é legal perceber se não tem muita concentração em um inquilino, porque se der problema nesse inquilino, o fundo acaba sofrendo bastante. Então são informações bem legais, né? Todos, como eu disse, quase todos os relatórios aí tem todas essas informações. Aqui ele fala um pouquinho aqui sobre cada um dos imóveis, né? As carteiras de ativos, né? A revisional aqui dos contratos, né? Quando vai passar pelo vencimento, reajustes, né, que eles vão ter aí, né, vai ter a negociação aí com o locador, né, com o locatário, enfim, entre locador e locatário. Então são informações bem bacanas. E o que eu acho legal é que, apesar de ser um relatório gerencial, você não precisa ser um expert aí na área financeira para você conseguir entender as informações que estão aqui, né? É um pouco diferente de relatório de empresas, né? Quando você pega as informações lá, os releases de empresas, que tem informações ali um pouco mais complexas, então precisa de um pouco mais conhecimento aí na área de finanças, né? Então, os de fundos imobiliários é legal. Por isso que investir em fundos imobiliários normalmente é a porta de entrada para quem está começando na renda variável, tá? Aqui ele mostra também receita imobiliária e resultado, né? As receitas aí do fundo por cota, enfim, né? Cada um vai detalhando aí. O importante aqui, inadimplência, né? O fundo ele tem que colocar isso aqui no relatório para você acompanhar a inadimplência aí dos locadores, né? Então, é informação muito importante se essa inadimplência está alta, está baixa, né? Que isso demonstra a qualidade dos locadores que o fundo está deixando entrar nos imóveis. Então, bem legal. E aqui uma das partes mais importantes, né, que é a demonstração do resultado do fundo, né? Então aqui tem todos os detalhes, né, de quanto que o fundo teve de receita, as despesas, tal. E aqui no final ele mostra qual vai ser o resultado distribuído e o resultado por cota, tá? Então, um detalhe também importante é que o resultado que o fundo obtém não necessariamente tem que ser o resultado aqui distribuído por cota. Existem alguns fundos que distribuem um valor menor e existem fundos que distribuem até um valor maior. Cada caso é um caso e aí precisa ser analisado com mais detalhes para ver se a gestão não está fazendo nada ousado demais que possa prejudicar o fundo, tá? Aqui alavancagem, obrigações e caixa. Alavancagem é o endividamento do fundo, né? Então os fundos eles podem emitir aí CRIs para captar dinheiro para fazer um novo investimento, né? Então isso pode impactar muito aí no resultado se o fundo começa a se alavancar muito. Ele mostra aqui as obrigações que tem que pagar, o caixa, né? Quanto ele tem em caixa ali acumulado. Então todas as informações aí muito importantes. Aqui no caso do LVBI, ele criou aqui uma parte de anexos, que ele mostra aqui a linha do tempo, né? Normalmente os fundos colocam aqui a linha do tempo dizendo que eles fizeram, compraram, venderam,
pagar alguma coisa, enfim, tem fundo que coloca, tem alguns fundos que não colocam. O LVBI tem essa historinha aqui desde 2018. Opa, acho que eu passei rápido demais aqui. E aqui ele tem o detalhamento dos ativos, né? Então ele vai mostrando aí cada um dos imóveis, alguns detalhes, né? Área do terreno, área bruta locável, o ABL é a abreviação de área bruta locável, né? Então ele mostra aqui Extrema, Mauá e por aí vai, né? Ele vai mostrando aqui todos os fundos, todos os imóveis que compõem o fundo, ok? Vou passar rapidinho aqui porque, né? Simplesmente isso. Aqui no final está falando sobre o gestor, né? A Pátria e tal, conta a historinha dela, tudo bonitinho. Lógico que o gestor é muito importante também, né? Existem alguns gestores aí que às vezes não passam tanta credibilidade ao mercado devido a algumas pisadas de bola que já deram aí no passado. Então também avaliar sobre o gestor é muito importante, tá? E aí o finalzinho desse relatório. Bom, é um relatório até que curto, existem alguns outros relatórios que são mais longos, tem alguns mais detalhes. É claro que também tem alguns fundos que têm uma quantidade maior de imóveis, então parece que o relatório é maior, que tem mais informações, mas às vezes tem a parte ali que ele está apresentando cada um dos imóveis e obviamente o relatório se torna mais extenso, mas não tem nenhuma informação a mais. Mas via de regra, né? O importante é você analisar os resultados, a gestão, né? O que o fundo está fazendo, comprando, vendendo. Normalmente o fundo também coloca, quando ele fez a venda de um imóvel, ele coloca lá quanto ele pagou no imóvel, quanto ele vendeu, quanto ele obteve de resultado, qual a taxa de ganho que ele teve. Então é bem bacana, né? É um relatório assim que você não necessariamente precisa estar lendo todo mês, porque às vezes de um mês para o outro não tem grandes mudanças nesses fundos imobiliários. Mas, né, de vez em quando, aí, pegar a cada 6 meses, um ano, pegar aí um relatório, dar uma lida, é bem legal, né? Então, quando você tem investimentos em fundos imobiliários, é essencial que você faça o acompanhamento. Não é só investir e largar, né? Então, quem não tem experiência e está querendo entrar nesse mundo dos investimentos de fundo imobiliário, tem que ter ciência que tem que acompanhar, né? Dá um certo trabalho? Sim, dá um certo trabalho. Mas você precisa fazer isso porque você está colocando dinheiro aqui e é do seu interesse fazer este acompanhamento, beleza? Bom, espero que esse vídeo aqui tenha pelo menos trazido para você a ideia do que é um fundo imobiliário. E se você está interessado aí no assunto, acompanhe aqui meu canal, que eu sempre posto alguma coisa falando sobre investimentos e você pode aprender várias dúvidas. Caso você tenha interesse também em algum tipo de consultoria pessoal, pode entrar em contato aqui pelo canal mesmo e a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, beleza? Então é isso, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!